guerra de Gog e Magog, é a sexta trombeta. A sexta trombeta, trombeta número 6, é do anticristo. E a número 7 é de Cristo. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Descubra tudo o que foi escondido sobre a Agenda 2030, Nova Ordem Mundial, Maçonaria, Illuminati, pandemia e muito mais. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais. Arábia, tem uma discussão também que as pessoas falam sobre a guerra do Gog e Magog. Se eu não me engano, ela é citada em Daniel. E diz que essa guerra, ela precede os eventos finais, né? O Armagedon. É uma outra guerra também, né? O Armagedon parece que é citada na Bíblia, em Apocalipse. Essa guerra do Gog e Magog seria uma guerra que precede o Armagedon. E ela viria do norte. Então, alguns especulam que essa guerra poderia vir da Rússia ou da China. Enfim, são países também já com uma ideologia, como você citou aqui, né? De esquerda. Você acredita? Você ouviu falar dessa guerra? Você tem algo a dizer sobre esse assunto? Sobre a guerra de Gog e Magog, eu também já ouvi muita gente. Então, o que eu falo sobre o Gog e o Magog, eu falo do que eu ouvi, não do que Deus me deu como compreensão, né? Igual aquilo que eu ouvi, né, sobre isso, eu ouço exatamente o que você ouve, né? Que o Gog, o Irã, aliás, o Gog é o Irã e o Magog é a Rússia, e eles virão, né, e cercaram a cidade santa. Sobre esse fato aí eu não tenho certeza, porque acho que tem que conhecer sobre história para conhecer exatamente se esses locais são Gog e Magog. Então eu apenas acredito realmente também que isso vai acontecer. Mas o que eu acredito é que essa guerra, ela é o início do reinado do anticristo, né? Porque muita gente acredita que o anticristo ele reina 7 anos, e não é. É o acordo que ele faz de 7. É um acordo de 7. Não é um acordo de chegada e reinado dele, não. É um acordo de 7. Então, se ele faz acordo, ainda ele não está dentro de Israel. Então, no início da grande tribulação, as dores de parto, ela não é mundial. Eu costumo dizer que nós estamos na grande tribulação. E muita gente diz assim, mas é muito fácil estar na grande tribulação, não está acontecendo nada na minha casa. Não, mas é porque as pessoas não entendem sobre as fases da grande tribulação. Como eu disse, a grande tribulação tem 2 fases. A primeira fase é o que nós conhecemos como o princípio das dores. Porque muita gente pensa que o princípio das dores está, não sei desde quando. Desde que eu nasci, o pessoal diz que nós estamos no princípio das dores. Mas quando eu comecei a entender, eu entendi que o texto ele já me diz que princípio das dores, o próprio Jesus ele vai comparar com uma mulher grávida. Então, o princípio é o quê? É as primeiras dores de parto. Então, o princípio das dores é a primeira fase da grande tribulação e o anticristo não está reinando. Não está reinando, ele está onde? Ele está guerreando contra os judeus para tomar Israel e ele reinar. Então, ele vai passar essa primeira fase ainda lutando contra os judeus. E por conta disso, também vai ter guerras entre outros países, porque o texto de Mateus 24 vai dizer reino contra reino, nação contra nação, não é só ele. Tem outras guerras aí, né? A gente está vendo guerra por aí acontecer. Então, o anticristo ele começa a reinar quando? Na segunda fase, quando acontece exatamente essa guerra de Gog e Magog, quando ele cerca Israel com uns 200 milhões de soldados dele e ele toma Israel. Ali sim ele estabelece o seu reinado. Então, na primeira fase, as dores é mais para o povo judeu, porque no próprio texto de Mateus 24, 9, vai falar ali de antissemitismo. O povo não vê. Mas está falando de quê? Vocês, judeus, serão entregues para serem atormentados e matados por causa do meu nome, porque Jesus era judeu. Como a salvação do mundo veio através de Jesus e Jesus nasceu lá em Israel e é judeu, então os judeus também seriam odiados por conta que Jesus é judeu. É disso que o texto está falando. Então, nesse tempo da primeira fase, o que acontece? O antissemitismo. A gente está vendo isso acontecer. Mas não tem só isso acontecendo. Tem muita coisa no contexto de Mateus 24 acontecendo. Então, quando eu vejo a guerra de Gog e Magog, é a sexta trombeta. A sexta trombeta, a trombeta número 6 é do anticristo. E a número 7 é de Cristo. Então, Jesus não vem arrebatar
arrebatar antes de ser tocada a sétima. Tem alguns que dizem, olha, Jesus volta na quarta trombeta. Não volta. Ele volta depois que conclui todas as profecias para a humanidade. Aí sim ele volta. Então, na guerra de Gog e Magog, é durante o toque da sexta trombeta que Israel é cercado por esses 200 milhões de soldados. E o anticristo, ele toma Israel dos judeus. E acontece aquele episódio que eu falei mais antes para vocês, em que o príncipe, ele levanta em defesa do povo judeu e leva o povo judeu para ser guardado no deserto, longe da vista do anticristo. O anticristo começa a reinar ali. Então, a partir dali, começam as dores mundiais. As dores principais. Por isso que Jesus fala em Mateus 24, acho que 22, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E tem gente que diz, a abreviação é você acordar agora e já está de noite. Não é. Jesus, ele abreviou o quê? Dividiu. Primeira fase vai ser mais para os judeus. Segunda fase é para a igreja. Porque se fosse 7 anos só para a igreja não suportaria. Mas por causa dos escolhidos, que é a igreja, então vai ser abreviado, vai ser dividido. Os judeus, eles vão ter a primeira fase, mas na segunda fase é vocês. Chegou a sua vez de despertar. Você que acompanha esse canal está cansado de tanta censura? O que realmente está por trás do que as pessoas chamam de teoria da conspiração? No link do primeiro comentário fixado aqui embaixo tem um e-book que abrirá sua mente e revelará a verdade sobre quem realmente comanda o mundo. Descubra tudo o que foi escondido sobre a Agenda 2030, Nova Ordem Mundial, Maçonaria, Illuminati, pandemia e muito mais. Clique agora no link que está no primeiro comentário fixado e saiba mais.